Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 7 do mês de dezembro do ano 2020 pelo calendário gregoriano. E pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 21 do mês de Kislev do ano 5781. Hoje nós temos aí a nossa sala de estudos de Torá, a nossa sala de estudos diário, bem como, pela graça bendita de Hashem, podemos chegar a vários lugares ao mesmo tempo, diversas localidades, diversas pessoas que nós podemos encontrar aí nos quadrantes do nosso hemisfério. E por isso nós louvamos a Hashem de nos conceder a graça de podermos mais uma vez à tarde com a Torá nos reunirmos para falarmos da Torá e através disso trazermos a luz da Torá e a água límpida da Torá. Não nos esquecendo que os sábios eles comparam a Torá com luz, água e pão. E tudo isso, sem sombra de dúvidas, tem ligações proféticas dentro da Torá e dentro do Tanar, que no mundo cristão evangélico é conhecido como o Antigo Testamento. Mas o Tanar, as Escrituras Sagradas, traz para nós realmente estas verdades referente à Torá, que é luz, água e pão. Por isso, uma das profecias fala bem claro em que nos dias de Mashiach, o conhecimento do Eterno serão semelhantes às águas que cobrem o mar. Dessa forma, plenamente nos dias de Mashiach, a água da Torá, ou seja, os ensinamentos da Torá, cobrirão toda a face da terra, assim como as águas cobrem o mar. Como podemos entender isso? Quando você olha para o mar, ou melhor dizendo, quando você está no meio do mar, para quem já viajou de navio, ou viu através de vídeos ou filmes, etc. e tal, quando você vê uma embarcação no meio do mar, olha em todas as direções, você só vê água. E é nesse sentido que a profecia nos fala que nos dias de Mashiach, plenamente, o conhecimento de Deus através da Torá cobrirá toda a face da terra, assim como as águas cobrem o mar. Portanto, a Torá, ela preencherá todos os quadrantes da terra. Todas as nações terão a Torá como ensinamento diário, e sem sombra de dúvidas, em todo o Shabat, as nações também estarão reunidas para honrar e guardar o Shabat à luz da Torá. E assim, todos os povos conhecerão plenamente a Torá e o nosso Deus. Também é comparado como água límpida, dentro desse mesmo prisma, como as águas cobrem o mar, traz para nós a visão dos poços, em que os nossos patriarcas, principalmente Abraham e Isaac, estavam preocupados em cavar poços e trazer água límpida. Assim também nós vemos que a questão de poços sempre esteve envolvido com o nosso Eterno, através dos patriarcas. Então os patriarcas sempre estiveram envolvidos com poços, simbolizando exatamente esta realidade, no sentido de que a Torá precisa estar ligado com as nossas vidas diariamente, para que nós não venhamos passar sede. A falta de água, ela é algo que traz realmente preocupação, e a falta de água significa não a existência ou a vida. Então é importante nós também compreendermos a Torá como água límpida, no sentido não só de matar a sede,
ou saciar a nossa sede, mas também no sentido de purificar as nossas vidas, para que nós sejamos cada vez mais puros para o serviço divino no nosso dia a dia, preparando-nos para a redenção com Mashiach. Dessa forma também, Shalom Cícero Lopes, né, de Bebedouros, próximo de Barretos. Shalom. Vai precisar sair, né? Então não tem problema, Cícero. Mais tarde vai assistir aí o vídeo. Então dessa forma, né, a água é sem sombra de dúvidas bênção para as nossas vidas. Também quando os sábios comparam a Torá como o pão, isso significa sem sombra de dúvidas que o pão é um alimento básico para matar a nossa fome e sustentar-nos. Nesse sentido, né, falar, né, sobre a Torá como pão, também nos fala sobre a profecia que haverá dias, ou chegarão dias, em que o Eterno enviará fome sobre a face da terra, mas não fome de comida, mas a fome de conhecer a palavra da vida, a palavra da verdade, que é a Torá. Então é nesse sentido também que os sábios trazem para nós uma compreensão melhor sobre a Torá ser como o pão. Então esse tempo em que chega, em que as pessoas terão fome, mas não de comida, mas da palavra da vida, ela se agravará no bom sentido, mais do que nunca daqui para frente, pois os dias são maus, a escuridão aparentemente parece que quer dominar todas as coisas. Bendito seja o Eterno, que não permitirá que a escuridão domine o mundo. E sem sombra de dúvidas, as pessoas, elas verão que mesmo com toda a modernidade, com toda a tecnologia e coisas semelhantes a esta dos tempos modernos, ainda dentro do peito há um vazio e uma voz que clama, que chama, e uma voz que diz: você está no mundo super moderno, mas você está vazio. Então este vazio fará com que a alma divina busque a centelha do Todo-Poderoso que está em cada uma das nossas almas. E dessa forma a alma divina vai buscar essa conexão com a centelha do Eterno que está em cada um de nós. Isso nos leva a uma conexão com o Ensof, o infinito, que é o Todo-Poderoso. E dessa forma nós temos uma conexão com o Eterno, o Todo-Poderoso. E isso vai levando-nos cada vez mais a não somente a matar a nossa sede e a nossa fome, não apenas também a sermos luz para nós mesmos, mas também o Eterno vai levar-nos e conduzir-nos de tal forma que nós possamos ser para outros tantos que ainda estão envoltos em escuridão, possam ver a luz de Hashem através de nós, sentir a água límpida que vem do trono da graça de Hashem para as suas vidas através de nós, e também o alimento real e verdadeiro através de nós, quando nós vivemos, testemunhamos da Torá de Hashem. Então é importante que nós estejamos aí diariamente nos fortalecendo com a leitura bíblica diária da Torá, da Parashá semanal, e assim vamos fortalecendo a nossa alma divina, fortalecendo o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa alma, para que as emoções não dominem o nosso ser e venhamos perder a razão, mas que nós tenhamos realmente a razão, a mente, a sabedoria, a alma fortalecida, para que nós possamos aí estarmos, sem sombra de dúvidas, como instrumentos do saber de Deus para as nações. Por isso, bendizemos a Hashem que temos a tarde com a Torá, para podermos desfrutarmos de poucos momentos, diariamente com a luz, a água e o pão da Torá. Baruch Hashem. Inês Martins, Pirajuí, São Paulo. Maria Luísa Freitas,
Palmas, Tocantins, Manu, Distrito Federal. Não sei se tem mais alguém aí que não me pareceu aqui no vídeo por enquanto, ok? Vamos hoje falar sobre a data de hoje na história judaica. Hoje é dia 21 de Kislev do ano 5781 e nós estamos no dia 7 de dezembro do ano 2020. A história judaica nos relata o seguinte fato: no ano 313, antes da Era Comum, sobre Alexandre o Grande. Muito se fala por aí dessa época de Alexandre o Grande, mas tem certos detalhes de verdades maravilhosas, magníficas, que envolve o Alexandre o Grande, que não é dito nem nas escolas, nem nos livros de histórias, mas em muitos livros de histórias alguns detalhes são escondidos, mas bem dizemos a Hashem, porque os anais da história judaica, elas são milenares e são comprovadas constantemente como história real. Então vamos ver aqui na data de hoje, que é 21 de Kislev, do ano 3448, a partir da data da criação, que corresponde ao ano 313, antes da Era Comum. Um fato histórico e precioso aconteceu nesse dia, foi entre o Shimon Hatzadik e Alexandre o Grande da Macedônia. Os samaritanos, inimigos dos judeus, tinham convencido Alexandre de que a recusa dos judeus de colocar uma imagem, a imagem dele, de Alexandre, no templo, era um sinal de rebelião e contra a sua soberania, que os samaritanos eles inflamaram a raiva, o ódio em Alexandre o Grande contra os judeus, dizendo que essa atitude deles que eles não aceitavam a sua soberania, ele como um rei, e portanto o templo dos judeus precisava ser destruído para que Alexandre pudesse definitivamente se estabelecer ali como um soberano entre os judeus também. Então o Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote Shimon Hatzadik, e também ele foi um dos últimos grandes heróis ou grandes homens da grande assembleia, o Sanhedrin, que reconstruiu o templo sagrado e que revitalizou o judaísmo na época de Ezra. Então em 21 de Kislev, Alexandre marchou para Jerusalém como chefe de seu exército. Então o próprio Alexandre, ele foi comandando o seu exército em direção a Jerusalém para a destruição do templo. Então Shimon, ele vestiu as suas roupas de Kohen Gadol e, acompanhado por uma delegação de dignatários judeus, foi ao encontro de Alexandre fora de Jerusalém. E os dois grupos caminharam um na direção do outro durante toda aquela noite. E ao romper da manhã do dia 21 de Kislev do ano 313, antes da Era Comum, e a partir da data da criação corresponde ao ano 3448. Quando Alexandre contemplou a visão do Kohen Gadol, Shimon Hatzadik, que ele estava com as vestimentas sacerdotais, então Alexandre, ele desmontou do seu cavalo, inclinou-se respeitosamente ao sumo sacerdote Shimon Hatzadik. E em seguida, depois ele explicou aos seus homens que com frequência ele tinha visões em sonhos, e ele via exatamente um homem vestido semelhante ao Kohen Gadol Shimon Hatzadik, e que essa visão mostrava para ele que, seguindo este homem com estas vestimentas, ele seria vitorioso nas batalhas. Então, dessa forma, Alexandre o Grande da Macedônia, ele não mais
marchou contra Jerusalém. Pelo contrário, ele foi conduzido por Shimon Hatzadik, o Kohen Gadol, e foi conhecer o templo sagrado em Jerusalém. E ali o Kohen Gadol, Shimon Hatzadik, explicou para Alexandre por que é proibido no judaísmo que se exponha qualquer imagem diante do Beit HaMikdash e principalmente dentro do Beit HaMikdash. Com as explicações do Kohen Gadol, Alexandre o Grande, ele aceitou as explicações, acatou as explicações, e ele realmente ficou com seu coração que antes, movido pelos samaritanos, né, que eram inimigos dos judeus, então antes o seu coração que estava turvo e começou, né, a ficar inflamado pela ira contra os judeus, por causa dos samaritanos, então seu coração mudou completamente, né? E ele amou o povo judeu, amou o Kohen Gadol, Shimon Hatzadik, amou o templo. E o Kohen Gadol, ele falou para Alexandre o Grande, dizendo, para que você saiba que nós o respeitamos, neste ano todos os meninos que nascerem em Jerusalém levarão o nome de Alexandre. E isso foi, sem sombra de dúvidas, cumprido a palavra do Kohen Gadol. Afinal de contas, Kohen Gadol não mente, ok? Então, naquele ano, os meninos que nasceram em Jerusalém receberam o nome de Alexandre também. E nisso daí, mais uma vez, Alexandre, ele viu a prova de que os judeus não eram rebeldes e também não era verdade que os samaritanos tinham dito que eles não o respeitavam como um soberano que ele era em toda a região naqueles dias. Então, a trama dos samaritanos foi desmantelada e 21 de Kislev foi declarado um feriado, segundo o Talmud Yomá 69a. Segundo uma versão alternativa, né, uma outra versão, fala que este episódio teria acontecido no dia 25 de Tevet, mas a maioria dos sábios aceitam e confirmam a data 21 de Kislev do ano 313 antes da Era Comum como o dia dos fatos aqui narrados, ok? E o segundo fato histórico para o dia 21 de Kislev aconteceu no ano de 1944 da nossa Era Comum. O Rebbe Satmar, que é o Rabino Joel Teitelbaum, que nasceu no ano 1887 e faleceu no ano 1979. Ele foi resgatado do campo de concentração de Bergen-Belsen, juntamente com outros 1.368 judeus, através dos esforços de Rudolf Kastner, chefe da operação sionista de resgate na Hungria. Um transporte anterior tinha resgatado já 1.686 judeus no dia 29 de Av. 1944, já estávamos aí no fim da Segunda Guerra Mundial praticamente, né? Então a comunidade Satmar celebra 21 de Kislev como um dia de agradecimento. Baruch Hashem, ok? Hoje nós estamos na nossa segunda aliá, e a nossa segunda aliá chamada a leitura da Torá está no capítulo 37 de Bereshit, Gênesis, a partir do verso 12 até o verso 22. Baruch Hashem, o Fernandinho está conosco aí, o carioca da nossa região aqui, Pirajuí, Bauru, e hoje está lá em Carapicuíba, São Paulo, na Grande São Paulo. Shalom, Fernando, para você, a família, né? Muito shalom aí, muita luz divina, muita brachot, muitas bênçãos da parte de Hashem para a sua vida e de toda a sua família,
né? Fernandinho Carioca, um grande amigo, um irmão que nós temos aí há longos anos, apesar que faz longos anos que não nos vemos, né, Fernando? Só através da internet. Que o Eterno prepare um dia adequado para que possamos nos rever face a face e colocarmos face a face também, né, os assuntos em dia, né, principalmente de ordem espiritual. Ok? Baruch Hashem, pela graça do nosso Todo-Poderoso, de podermos estar aqui em A Tarde com a Torá. Não sei se vocês já perceberam, né? Aí, Luiz Fernando da Silva, o Carioca. Shalom, meu amado. Praticamente todos os dias na nossa live aqui, vocês já devem ter percebido, né, o cântico de pássaros, né? Os nossos passarinhos aqui na árvore em frente de casa, os nossos pardais, né, que estão aí e vivem aí cantando o dia inteiro. Então também a nossa live, ela é ecológica, né? Respeita o meio ambiente, que faz parte de uma das leis de Noah, uma das leis universais, né? Então é bom isso daí, termos esse fundo musical precioso, maravilhoso da obra da criação. Baruch Hashem. Vamos ver hoje a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o justo da nossa geração, o tzadik da nossa geração, né? E como diz, né, o nosso Rav Shimon Brand, chapa única para a revelação de Mashiach, né? E que a revelação de Mashiach seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Então a nossa gota de sabedoria de hoje, do nosso Rebbe Menachem Mendel, diz assim: quando as coisas não estiverem dando certo, confie em Deus e fique calmo. É difícil, muito difícil, mas é um bom conselho. Mesmo se for culpa sua e você merecer tudo que estiver recebendo, confie em Deus. Acredite que tudo é para o bem e fique calmo. Quando vir o quanto você confia nele, Deus disporá tudo para o bem. É muito bom e é gostoso quando nós podemos meditar na palavra, né? A Regina Marques, né, do Rio de Janeiro, que está também se conectando conosco aí nessa tarde aí. Desde já, ela já está mandando a todos, né, o Shavuot Tov, Hag Sameach, Hanukkah. Quinta-feira, ao pôr do sol, começamos a nossa primeira noite das 8 de Hanukkah. Então, Hag Sameach, Hanukkah, a todos os amados. Então, quando o nosso Rebbe diz aqui, quando as coisas não estiverem dando certo, confie em Deus e fique calmo. Por que ele coloca essa palavra calmo? É porque quando as coisas não vão bem, realmente nós somos tentados a ficarmos apavorados. O ser humano realmente é uma coisa fantástica, né? Enquanto tudo está bem, tudo está maravilhoso. Mas no dia que ele amanhece com uma dor de barriga, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Parece que o mundo vai acabar. É só a pessoa amanhecer com uma dor de barriga, ele já vai falar, pronto, estou com alguma coisa ruim. Então, é por isso que o Rebbe diz, fique calmo. Alguma coisa parece que não está muito legal contigo hoje? Mantenha a calma, confie em Deus. Primeira coisa ele fala, confie em Deus e fique calmo, certo? André Oliszewski, do Paraná, se eu não me engano, certo, André? Então, o que acontece? Confie em Deus e fique calmo. O Rebbe está nos ensinando que nós precisamos buscar a fonte. Aonde que eu vou colocar o meu foco de confiança? Aonde que eu vou depositar a minha esperança? Se é em Deus, então estou no caminho certo. Aí vem o segundo conselho, fique calmo. Por que fique calmo? Porque você está nas mãos de Deus.
Você está sob os cuidados de Deus. E a partir dessa paraxá desta semana, que é a nossa paraxá Vayeshev, né? E ele habitou, está mostrando para nós uma realidade na vida de Yosef, certo? Yosef, ele é, sem sombra de dúvidas, ele é vendido para o Egito. Vamos ver na aliá de amanhã, né? Na nossa leitura de amanhã. E hoje nós vamos ver que ele vai atrás dos seus irmãos, obedecendo uma ordem do seu pai, para ver se está tudo bem com eles. E logo em seguida que os seus irmãos o avistam, o tomam de rapto e jogam num poço seco. E ali começa a grande saga de Yosef, em direção ao Egito. Até ali, aparentemente, parecia que estava tudo bem com José, né? Mas a partir daquele momento, ele começou a experimentar de grandes e terríveis adversidades, sofrimentos, dores, tristezas e coisas semelhantes a estas. Mas qual foi a reação de Yosef? Como que ele reagiu diante deste infortúnio? Então o Rebbe diz: quando as coisas não estiverem dando certo, confie em Deus e fique calmo. Fique calmo. Você já experimentou um exemplo simples assim? Você está dirigindo seu carro na estrada, de repente vem uma chuva, pá! E aquela chuva ofusca a visão da estrada, uma chuva forte. Imediatamente, o que é que se apodera de você? No primeiro instante, o pavor, porque você perdeu a visão da estrada. Antes a visão estava límpida, você podia ver muitos metros avante. E agora, de repente, a sua visão ficou ofuscada a pequenos metros à sua frente, 1 metro, 2 metros, 3 metros talvez. E aí começa um pavor querer tomar conta de você. Qual é a tua reação nesse momento? Se você se apavorar e deixar o pavor tomar conta de você, tenha certeza, vai dar tudo errado. E o acidente poderá ser iminente e poderá ser fatal. Mas se você diz assim, fique calmo, Deus está no controle, mantenha a calma. E de repente você sente um refrigério, serenidade, tranquilidade, e aquele medo, aquele pavor que antes queria tomar conta de você, ele já não está mais presente. Você está tranquilo, calmo, sereno e confiando que Deus está te conduzindo em segurança. Por isso, normalmente, quando se sai à estrada para viajar, né, tem a prece do viajante, entre outras coisas, né, fala exatamente para que o Eterno venha nos guiar em paz e nos conduzir em paz, livrando-nos de todos os perigos e males da estrada, e assim sucessivamente. Então você começa a focar a sua confiança em Deus, mantém calmo e você vê que de fato Deus está cuidando de você. Então é isso que o Rebbe nos mostra. Isto é em qualquer situação da nossa vida. Mas em seguida o Rebbe diz assim, mesmo se for culpa sua e você merecer o que está padecendo naquele momento, mesmo assim confie em Deus e acredite que tudo é para o bem e fique calmo. Agora nós temos alguma coisa a mais. Antes nós tínhamos, né? Confie em Deus e fique calmo. Agora nós temos, confie em Deus, acredite que tudo é para o bem e fique calmo. Por que acredite que tudo é para o bem? Porque quando vem uma adversidade sobre nós, a primeira coisa que nós pensamos é: o que eu fiz de errado para que Deus esteja me punindo? O que eu fiz de errado para que isso esteja acontecendo comigo? Então aqui nesse momento, mesmo que você mereça, o conselho do Rebbe
o justo da nossa geração, o sábio da nossa geração, ele ainda nos aconselha dizendo: acredite que tudo é para o bem. Ou seja, não olhe para Deus como alguém que vem como um carrasco para te punir. Não, ele não vem para te punir. Ele vem para mostrar a você que tudo é para o bem. Mesmo quando você erra e você faz techuvá, é para o bem. Ele vai te mostrar lições numa situação dessa. E aí, fique calmo. Não perca o autocontrole. Então, confie em Deus. Acredite que tudo é para o bem. E fique calmo. E finalmente diz: quando o Todo-Poderoso, o Ein Sof, o Soberano, o Criador de todas as coisas, aquele que é mais do que Criador de todas as coisas, quando ele vê que você confia nele, então ele disporá tudo para o bem. Ou seja, ele fará com que todas as coisas venham convergir para o teu bem. Resumindo a nossa história de Yosef, de José, certo? Resumindo, tudo parecia ruim que começou a acontecer com Yosef quando ele encontra os seus irmãos e ele é arrebatado, sequestrado, ele é despojado da sua túnica especial que o pai lhe tinha feito, como uma identidade de uma futura liderança espiritual sobre a família e o povo de Israel, e ele é jogado num poço. E ali começa a grande saga de Yosef em direção ao Egito. Parece que tudo estava dando errado. Nós vemos aí que de fato Yosef, ele merecia aquilo, porque nós vimos na aliá anterior, né, que Yosef, ele praticava Lashon Hará. Ele fazia fofoca dos seus irmãos para o seu pai. E ele fez com que isso crescesse nos seus irmãos um ódio contra ele. Porque os seus irmãos já tinham uma certa inveja contra ele, porque ele era preferido do pai Yaakov. E quando ele vem e pratica Lashon Hará, a fofoca, certo? Aí aquela inveja transforma-se em ódio. E o ódio traz consigo que sentimentos de desejo de matar. E era isso que estava acontecendo naquele momento. Eles queriam matar, principalmente Shimão e Levi. Lembro de Shechem. Shimão e Levi. Vamos matá-lo. E ele não vai nos causar dano nenhum. Mas aí Reuven disse: não, ele é nosso irmão, não vamos matá-lo não. Vamos colocar dentro de um poço. Se ele merecer morrer, Deus o deixará morrer. Se ele não merecer, Deus vai salvá-lo de alguma forma. Então confie em Deus e fique calmo. E mesmo se você merecer, confie em Deus, veja, visualize que tudo é para o bem e fique calmo. Ele fará com que todas as coisas venham convergir para o teu bem e para o bem daqueles que estiverem ao teu redor. E é o que veremos na vida de Yosef. E é isso que nós precisamos visualizar no nosso dia a dia. Nós temos realmente os nossos desafios diante de nós. Nós precisamos encarar os nossos desafios e confiar em Deus e ficar calmos. Mas alguns momentos da nossa vida, nós percebemos que as coisas ficam um pouco mais graves. E nós percebemos que é por nossa culpa mesmo. Então nós precisamos confiar em Deus, visualizar que Deus não é um carrasco, que tudo é para o nosso bem e ficar calmo. Permanecendo a nossa confiança em Deus, o nosso foco em Deus, então uma coisa é certa: Ele, o Todo-Poderoso, vai fazer com que todas as coisas venham convergir para o nosso bem. Por quê? Porque a nossa confiança está somente nele. A nossa esperança
está somente nele, no Todo-Poderoso. Ok? Que estas lições possam fortalecer cada um de nós, cada um de vocês, de acordo com a realidade que cada um está enfrentando aí na sua adversidade, seja ela qual for, né? Confie em Deus e fique calmo. Dependendo da situação, confie em Deus, veja que Ele não é um carrasco, que Ele é Pai e que é para o teu bem, e que, terceiro item, nessa situação, continue calmo. E continuando nessa confiança, Ele, o Todo-Poderoso, vai fazer com que as coisas venham convergir para o teu bem. Você será grandemente abençoado, um grande vencedor, e a tua experiência, ela será de grande proveito, não somente para você, para os seus familiares que estão mais próximos de você, mas todas as pessoas na sua vida que têm ligação com você, direto ou indiretamente, também serão beneficiadas, porque verão em você a luz, a água e o pão da Torá na ação de Deus na tua vida. Amém? Vamos então para a nossa segunda aliá, capítulo 37 de Gênesis, verso 12 ao 22, com comentários de Rashi. Então nós temos aqui na nossa sequência, né, que Yosef, ele vai ser chamado pelo pai Yaakov e vai em direção aos seus irmãos para trazer as informações, ou seja, as notícias, se tudo está bem com eles. Então disse Yaakov a Yosef: seus irmãos, exceto Beniamim, se foram, ou seja, estava somente na casa de Yaakov, Yosef e Beniamim, os dois irmãos, filhos de Rachel, certo? Beniamim era o mais novo de todos os irmãos, então estava ali na casa do pai. Os outros 10 saíram para levar, né, os gados de Yaakov para a pastagem, né? E eles já estavam já alguns dias ausentes, e aí então Yaakov, ele chama Yosef para que vá atrás dos seus irmãos. Então ele diz a Yosef: seus irmãos, exceto Beniamim, se foram aparentemente para apacentar os rebanhos de seu pai em Shechem. Porém, na realidade, eles queriam ficar sozinhos para poder discutir em particular, sem nenhum abelhudo por perto, uma forma que eles poderiam agir contra Yosef, né? Então eles procuraram ir o mais longe possível para evitar que Yosef ficasse ali, né, escondido, vendo o que eles estavam fazendo, ouvindo o que eles estavam falando, e fosse levar ao seu pai. Israel, que é Jacó, Yaakov, percebeu que os irmãos se haviam ausentado para tramar a melhor forma de descarregar em Yosef seu ciúme e sua ira. Porém, ele também notou que, de algum modo, o cumprimento da promessa de Deus a Abraham na aliança entre as metades, que seus descendentes seriam escravos em uma terra estrangeira, se desenrolaria por meio dessa virada nos acontecimentos, né? O acordo, né, entre as metades que Abraham e o Eterno fizeram, está lá no capítulo 15, né, de Bereshit, Gênesis, lá nos versos 7 a 21. Então Israel disse a Yosef: agora teus irmãos estão pastoreando em Shechem. Vem, eu te enviarei para verificar como eles estão. Yosef também sabia que seus irmãos provavelmente tramavam contra ele. Ainda assim, por respeito ao seu pai, à sua vontade, ele respondeu-lhe: aqui estou, pronto para fazer o que me mandas. Israel então lhe disse: por favor, vai ver como estão passando os teus irmãos e os rebanhos, e traz-me notícias. Assim ele o enviou para iniciar a viagem que realizaria. A visão profética profunda de Abraham,
que estava enterrado em Hebrom. Yosef chegou a Shechem, local de 3 eventos históricos que refletem o sofrimento corretivo que ele logo experimentaria por ter acusado seus irmãos de comportamento impróprio, né? Especificamente, foi em Shechem que seus irmãos começaram a tramar sua morte, o que corresponde à sua acusação que eles comiam carne arrancada de animais vivos em Shechem. Também nós temos aí o segundo item em Shechem. Em Shechem, Diná foi sequestrada, violentada e estuprada, o que corresponde à acusação de Yosef de que eles eram impúdicos, que praticavam as relações sexuais ilícitas. Também o terceiro motivo em Shechem, que tem conexão com Yosef, é que em Shechem a maioria do povo judeu no futuro desrespeitosamente se separaria da monarquia davídica, o que corresponde à acusação de Yosef de que eles eram desrespeitosos com seus outros irmãos. Então essas 3 acusações que José levava a seu pai, em Shechem, quando ele chegou, o encontro com essas 3 acusações que José acusava os seus irmãos e falava aos seus pais sobre estas coisas, né? Então foi em Shechem que os irmãos, os 10 irmãos, começaram a tramar alguma coisa contra José, certo? Porque em Shechem realmente coisas amargas, tristes ali aconteceram. Verso 15. O anjo Gabriel, com a aparência externa de um homem, encontrou José vagando pelos campos. E o homem interrogou, dizendo: o que procuras? E ele respondeu: a meus irmãos eu procuro. Por favor, dize-me onde eles estão pastoreando. E o homem respondeu: tu os chamas de irmãos, mas eles claramente se distanciaram de tais sentimentos fraternos, pois os ouvi dizer: vamos a Dotã. E em consonância com o significado do nome desse lugar, eles buscam algum pretexto legal para matar-te, porque Dotã significa legalidade. Ou seja, eles começaram em Shechem a tramar o mal contra Yosef. Saíram de Shechem e foram para Dotã, porque Dotã significa legalidade. Por isso, segundo a Mishnah, os sábios nos falam que o anjo Gabriel estava dizendo a Yosef: eles foram para Dotã, porque lá eles estão procurando uma forma legal para matar você, certo? Apesar desse havido, Yosef manteve-se fiel à missão de que seu pai o incumbira, seguiu seus irmãos e encontrou em Dotã. Os seus irmãos o viram de longe e antes que os alcançasse, já conspiraram contra ele para matá-lo. Simão disse a seu irmão Levi: olha, aí vem aquele sonhador, né? Simão e Levi foram os 2 irmãos que foram em Shechem e mataram completamente todos os homens de Shechem, porque o príncipe, o filho do rei de Shechem, sequestrou, violentou, estuprou Diná, a irmã deles, certo? Então eles fizeram um acordo com o rei e o seu filho, porque ele queria Diná como esposa. Eles precisavam se circuncidar, e dessa forma aconteceu o quê? Eles se circuncidaram, e no 3º dia, que é o dia de maior fraqueza e maiores dores, então Simão e Levi foram ali na cidade de Shechem e mataram todos os homens, né? E Yaakov disse a ele: só vocês 2 fizeram tudo isso. Então as nações, né, os povos ali circunvizinhos, vão querer vir vingar. Mas segundo os sábios, através da Mishnah, disse que todos ficaram com medo, porque se só 2 conseguiram matar todos os homens de Shechem, que eram os mais fortes e poderosos naquela circunvizinhança, né?
Então eles ficaram com medo e ficaram cada um no seu quadrado. Ninguém quis afrontar os filhos de Iacov, né? Sendo certo que Iacov, ele se postou com seu arco e flecha e a sua espada à frente do acampamento para defender o seu acampamento caso alguém viesse marchar contra o acampamento de Iacov. Quer dizer, só de saberem da notícia de Shimon e Levi, e logo viram Iacov à frente do acampamento, armado com seu arco e flecha e sua espada, então aquelas cidades circunvizinhas falaram: que jeito que nós vamos vencer esse povo? Não tem como, Deus está com eles, né? Então aqui Shimon e Levi, né, os dois começaram a tramar: vamos matá-lo, vamos matar José, né? Então agora, verso 20, então agora vamos e o matemos e o joguemos em um dos poços e diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Mas Deus disse: deveríeis ter apresentado vossas queixas ao vosso pai, em vez de presunçosamente tomar o caso nas próprias mãos. Veremos o que sucederá. Vossos planos ou os sonhos de José, que estão de acordo com a minha vontade, diz o Eterno, segundo a Mishnah. Então os sábios estão dizendo aqui que é um alerta para cada um de nós, no sentido, os irmãos, eles tinham uma queixa contra José, só que eles não procuraram o pai para falar dessa queixa. Eles simplesmente fizeram o quê? Eles simplesmente fizeram o quê? Eles não falaram nada ao seu pai, ou seja, não procuraram os seus direitos e resolveram tomar a justiça nas suas próprias mãos. Então, por isso é que nós precisamos aprender esta lição, que é no sentido do quê? É no sentido de que, se temos alguma coisa que temos direito, ou que nós somos injustiçados, nós temos que procurar os nossos direitos a quem dê direito, que possa realmente fazer alguma coisa. Se porventura fechar-se estas portas, então você, sem sombra de dúvidas, não tem que tomar a justiça nas suas próprias mãos, mas lembre-se do conselho do Rebbe: confie em Deus e fique calmo. Entendeu? Continuando, verso 21, Reuven escutou o plano dos seus irmãos e percebeu que, se matasse José, ele, Reuven, como primogênito, seria responsabilizado pelo seu pai. Portanto, Reuven, ele entra então numa ação para salvar José. Então, salvou das mãos deles da seguinte maneira: ele disse: não o firamos mortalmente. Acaso estamos tão certos de que ele merece morrer? Talvez estejamos errados, ou talvez ele tenha algum mérito que pese mais do que qualquer crime capital, de que seja culpado. Se assim for e nós o matarmos, então nós cometeremos um assassinato. Em consideração à sua condição de primogênito, Shimon e Levi concordaram com ele, mas perguntaram o que deveriam fazer a respeito da arrogância de Iosef. Então Reuven lhes disse, como solução conciliatória: não derramais sangue diretamente, jogai-o neste poço aqui no deserto, de forma que ele certamente morrerá, mas não ponhais mão nele. Na verdade, Reuven, segundo a Mishnah, ele sugeriu esse modo de agir para salvá-lo das mãos dos seus irmãos e levá-lo de volta à casa de seu pai mais tarde, quando eles não estivessem por perto. Reuven esperava que, após essa tentativa de matar Iosef, Iacov tomasse o caso nas suas próprias mãos e viesse a resolver então o conflito entre os irmãos, o conflito entre os seus filhos. Ok? Encerramos a nossa segunda leitura da nossa leitura diária. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam,
algumas lições para nossas vidas aqui. Vamos lá. Yaakov sabia que os seus irmãos nutriam contra ele uma grande inveja e um grande ódio. Yosef tornou seus irmãos em inimigos em vez de amigos. Isso mostra para nós a relação familiar. A relação familiar é de suma importância. Irmãos jamais podem ser inimigos. Irmãos têm que ser amigos fraternos, irmãos fraternos. Há alguma discórdia, algum desequilíbrio na convivência entre os irmãos? Se não conseguirem resolver entre si, papai e mamãe. Não resta dúvidas. Papai e mamãe. Lembra da nossa aliada de ontem? Aliás, do conselho do Rebbe de ontem? Se você tem uma meta diante de ti, você precisa procurar pessoas de confiança para poder resolver aquela situação. E o primeiro ciclo de relação de confiança que o Rebbe nos traz é exatamente o quê? Os pais. Sem sombra de dúvidas, os pais são os primeiros dentro desse organograma de relacionamento pessoal, de confiança. Primeiro os pais. Se os pais não tiverem a experiência suficiente ou a sabedoria suficiente, já vem o conselho na sequência do nosso Rebbe. O professor, o mestre, alguém mais experiente com você, mas todos estes, dentro desse ciclo, precisam gozar de confiança. Pessoa de confiança. Você não pode sair falando a quem quer que seja, ou à torta direito, seus problemas ou problemas familiares, a quem você encontrou o fulano X aí na sua frente, você já vai e despeja os seus problemas e os problemas da sua família. Essa pessoa é de confiança? Você confia realmente nessa pessoa? Você tem certeza que essa pessoa não vai sair falando por aí, dando com as línguas dos dentes, falando dos seus problemas e dos problemas da sua família? Você tem certeza que essa pessoa não vai aumentar um ponto no seu conto? Então por isso que o Rebbe nos fala, pais, professores, mestres, amigos mais experientes do que nós, mas todos eles têm que estar dentro de um ciclo de confiança. Ok? Outra questão que nos chama a atenção aqui. A partir do momento que os pais descobrem que há alguma animosidade entre os irmãos, ele não pode deixar para amanhã para resolver hoje. Então, os pais precisam sentar os filhos. O que está acontecendo? Qual que é o problema entre vocês? Vamos conversar aqui agora. Pais, filhos. Pais, irmãos. E vamos resolver esse problema aqui. Antes que o mal cresça, vamos cortá-lo pela raiz. E juntos, em família, resolver o problema é fundamental. Porque depois que o problema cresce, complica a situação para resolver, ok? Aí entra semelhante aqui, né? Aí vão querer resolver com as próprias mãos. Aí é uma inimizade, uma briga, uma guerra e muitos casos acabam em mortes, ok? Quando Yaakov ele chama Yosef para ir ao encontro dos seus irmãos, ele sabe que existe essa animosidade entre eles, mas o que Yaakov faz? Ele confia em Deus. Existe um problema, então ele confia que é para o bem. E terceiro, ele mantém a calma, certo? Ele se mantém tranquilo. Por quê? Porque a sua confiança e esperança está focada no eterno. Então isso é de fundamental importância em qualquer situação das nossas vidas, ok? Uma coisa que nós podemos aqui chamar a atenção também é sobre a questão do anjo Gabriel.
ele foi ao encontro de Yosef, e ali o anjo Gabriel mostrou para ele, na forma de um ser humano, que ele tomou, e conversou com Yosef e falou, manteve esse diálogo que nós acabamos de ler aqui. Qual que é a lição para nós? Primeiramente, não podemos esquecer que a partir do momento em que Deus chama a nossa alma para vir a este mundo inferior e habitar no corpo que Ele nos destinou, Ele também destinou para nós um anjo. E esse anjo está conosco aí para cima e para baixo, né? Muitas vezes ele está cheio de remendos, entre aspas, né? De tantas batalhas que estão acontecendo ao nosso redor, e ele está nos ajudando aí nessas batalhas, e a gente perde o foco e não percebe aquilo que está acontecendo conosco e ao nosso redor, ok? Então, não esqueçamos, o cuidado do Eterno para conosco é tão maravilhoso que Ele colocou até um anjo para estar conosco, estar na nossa jornada, na nossa caminhada aí, né? Então, por isso, não esqueça, você tem um anjo, você está em boa companhia. E muitas vezes esse anjo aí, ele está mostrando algumas coisas para você, e você precisa se aperceber dos sinais que se apresentam diante de ti, ok? Por isso é importante confiar em Deus, manter tranquilidade. Confiar em Deus, ter a certeza que tudo é para o bem e manter-se calmo, ok? Uma outra questão aqui é fidelidade. Quando Yosef, ele escuta a voz do seu pai chamando-o, ele diz, estou aqui, pronto a obedecer. É a mesma palavra que Abraham disse lá atrás. É a mesma palavra que Isaac disse lá atrás. É a mesma palavra que Yaakov disse lá atrás. E agora Yosef está respondendo ao seu pai. Estou aqui, pronto a obedecer. Ele sabia dos perigos, afinal de contas, ele não era assim tão inocente, né? Ele sabia o que tinha feito e por que os seus irmãos nutriam esse ódio contra ele. Ele sabia da realidade. Mas a fidelidade à ordenança que o pai lhe deu, a fidelidade à missão que o pai lhe deu, ou seja, missão dada, ela tem que ser cumprida. E Yosef, ele se colocou inteiramente em cumprir. Mesmo no meio do caminho, ele foi testado. Porque quando o anjo Gabriel, na forma de homem, disse para ele, você está chamando eles de teus irmãos? Eles não têm nenhum sentimento fraterno com vocês. Eles aqui em Xerém, onde eles estavam, o anjo e Yosef, aqui em Xerém eles começaram a tramar a tua morte. Agora eles foram para Dotã. Porque lá em Dotã, como o nome significa legalidade, lá em Dotã eles estão procurando uma forma legal para matar-te. E mesmo assim, Yosef não saiu da sua rota em cumprir a missão, porque ele deu sim ao seu pai. Então, a missão dada, ele tinha isso com ele. É missão que eu tenho que cumprir. Eu tenho fidelidade para com o meu pai. Eu tenho fidelidade para com a confiança que ele depositou em mim, em me dar esta missão. E eu vou cumpri-la. E ele se colocou a caminho e foi em direção aos seus irmãos. E então, quando ele foi avistado pelos seus irmãos à distância, né, Shimon e Levi já começaram a tramar como matá-lo. Os demais irmãos manteram-se em silêncio, mas Reuven, que era o primogênito, e toda a responsabilidade ainda estava sobre ele, como o primogênito da família. Então ele sabia que alguma coisa que acontecesse ao seu irmão, ele seria responsabilizado pelo seu pai. Então ele diz, né, vamos jogá-lo dentro de um poço, né? Nós estamos plenamente certos de que ele está errado e nós estamos certos? Nós estamos plenamente, 100% corretos que devemos matá-lo?
Ou será que ele tem algum mérito que pode cobrir essa grande falta dele? Então vamos deixá-lo no poço. Se ele não tiver mérito nenhum, ele morre. Se ele tiver mérito, Deus o livrará de alguma forma. Era isso que Reuven estava dizendo. E ao mesmo tempo, Reuven, ele estava planejando dentro de si mesmo que ele mais tarde voltaria ali e resgataria Yosef de dentro do poço e o levaria de volta à casa do seu pai, e ali ele exporia toda a problemática ao seu pai, e o seu pai certamente tomaria as devidas providências. E Reuven se ausenta naquele momento e retorna à casa de seu pai. Por quê? Segundo Midrash, relata-nos que era o turno em que Reuven era responsabilizado para cuidar do seu pai e das coisas pertinentes à casa. Então ele tinha que retornar, era o seu turno. Então por isso que ele pensou consigo mesmo, segundo Midrash, que mais tarde ele retornaria para resgatar Yosef, porque ele teria certeza que os seus irmãos, junto com os rebanhos, estariam em outra pastagem ou estariam retornando para as propriedades do seu pai, né? Então é nesse sentido aí. Então mesmo Reuven estando de uma certa forma errado no seu intento, né, de fazer alguma coisa ruim contra Yosef, mesmo assim ele ainda buscou uma razão em Deus para não fazer um mal maior, né? Um mal maior, porque ele disse aos seus irmãos: se o nosso irmão estiver certo, seremos nós que vamos cometer um assassinato. E o assassinato, o homicídio, aos olhos de Deus, a sua pena também é capital. Ou seja, se nós matarmos o nosso irmão de forma ilegal, nós também seremos sentenciados à morte. Não esqueçam que eles estavam em Dotan, que significa legalidade. Eles estavam buscando uma legalidade para matar Yosef. E quando Reuven diz isto, principalmente Shimon e Levi, concordam com ele. Se submetem à autoridade até aquele momento do primogênito, do irmão mais velho. E então pegam Yosef, tiram-lhe a sua túnica principal, que lhe foi dada de presente pelo seu pai Yaakov, e ele é jogado dentro do poço. E segundo, né, o Midrash fala que realmente, e nesse momento Yosef, ele chora e chora muito, porque a partir desse momento ele sente, né, aquilo que aconteceu lá em Shehem. As 3 acusações que ele fez contra os seus irmãos agora estavam pesando seriamente sobre ele. Mas Yaakov lá atrás, ele tinha a visão profética daquilo que foi dito ao seu avô, né, Avraham, que ia chegar um momento em que o povo seria levado cativo a uma terra estrangeira. E Yaakov estava vendo que estava para chegar este tempo, né? Então, confiança na promessa divina. Por isso, né, amados, que a nossa jornada, nós temos uma missão, e a missão que nos foi dada, nós precisamos cumprir. A nossa missão fundamental, e o Rebbe confirma isso, retifica isso, ou melhor, ratifica isso, confirmando, né, que a nossa missão fundamental é trazer luz para este mundo. Porque um pequeno facho de luz, uma pequena chama de luz, ela apaga, dissipa muita escuridão. Então, que nós possamos trazer a luz da Torá aonde nós estivermos e com quem pudermos falar, que não esqueçamos de trazer esta luz. Ok? Então, amados, com essa graça bendita do nosso Hashem, né, nós estamos aí, então, finalizado a nossa Aliá de hoje. E como nós estamos às vésperas de Hanukkah, mais algumas coisinhas sobre Hanukkah,
para nós encerrarmos a nossa live de hoje. Não esqueçam, a mitzvah principal de Hanukkah é acendermos as velas durante 8 noites, ok? E essas velas, elas precisam ficar acesas no mínimo, né? No mínimo 30 minutos. Então, se você não comprou pela loja beneinoach.org.br a caixinha, né, das velas de Hanukkah, é uma caixinha que vem em torno de 44 velas, 44 unidades, para poder usar durante as 8 noites. Então você vai precisar fazer uma reserva aí de 44 velas durante o transcorrer desses 8 dias, ok? Então a vela que você for comprar no mercado, ou no supermercado, ou hipermercado, aonde for, você for comprar uma vela comum, não esqueça, a embalagem não pode ter nome de idolatria. Então tem que ser velas que não tenham marcas de idolatria, ok? Pelo menos nesse sentido, para você poder fazer o acendimento das velas, ok? Então, alguns fatos sobre Hanukkah e os Macabeus. Primeiro, os Macabeus são os heróis de Hanukkah. Eram combatentes judeus que lideraram a revolta contra a classe dominante grega síria, que suprimiram a religião judaica em um esforço para espalhar seus costumes helenísticos e crenças idólatras. A vitória dos Macabeus e o subsequente milagre do óleo, que reacendeu a menorá no templo sagrado e durou 8 dias, em vez de um dia só, é o que celebramos todos os anos durante a festa de 8 dias de Hanukkah. Segundo, o nome Macabeus não é mencionado no Talmud. Na única vez em que a história é contada brevemente, os líderes do grupo e seus descendentes são referidos no Talmud sobre Hanukkah, a casa de Hashmonai, a família ancestral de Matitiarro, o piedoso e corajoso sacerdote que liderou o grupo até a sua morte. O terceiro fato, os Macabeus eram de Modim. Matitiarro iniciou sua revolta na aldeia de Modim, onde os gregos tentaram obrigá-lo a se envolver publicamente na adoração de ídolos. Quando ele se recusou, a violência eclodiu e um grupo de judeus acabou se refugiando em cavernas entre as colinas circundantes. Quarto, os Macabeus se recusaram no princípio a lutar no Shabat. Segundo Joséfos, o grande historiador judeu, no primeiro século da Era Comum, depois que os Macabeus se recusaram a cumprir as exigências gregas, eles foram atacados na manhã de Shabat. Dedicados à Torá, os judeus se recusaram a revidar e cerca de 1000 pessoas, incluindo muitas mulheres e crianças, morreram devido ao fogo e à fumaça. Depois disso, Matitiarro deixou claro que o judaísmo é uma religião de vida e que as leis do Shabat são temporariamente suspensas para salvar uma vida. Ou seja, os próprios sábios vêm dizendo isso há muito tempo, que no Shabat você pode, para os judeus que cumprem explicitamente, o guardar Shabat, que o judeu, para salvar uma vida, ele pode sim deixar de cumprir as leis de Shabat. Por quê? Porque a vida é mais importante. Porque sem vida, quem que vai adorar a Deus? Quem que vai anunciar a unidade e a unicidade de Hashem? E o próprio salmista, ele fala: porventura os mortos te louvarão? Os que descem às covas te louvarão? É nas covas, é na escuridão das covas que levantarão a ti louvor? Então, por isso que os sábios falam que a vida está acima de qualquer questão, mesmo para os judeus que são ordenados a guardar o Shabat com as suas 29 leis.
Então eles podem deixar de cumprir estas leis no dia de Shabat para salvar vidas. Ok? Quinto fato, Matitiahu tinha 5 filhos: Yohanan, Yehudá, Shimão, Elazar e Yonatã. Juntaram-se à luta. Após um ano de liderança, quando o idoso Matitiahu aproximou-se do fim, ele exortou o grupo a seguir a orientação de Shimão em assuntos religiosos e a nomear Yehudá como seu líder militar. Sexto, muitos significados são atribuídos ao nome Macabeu. O termo Macabeu, que aparentemente foi o primeiro associado apenas a Yehudá, pode estar relacionado à palavra hebraica para martelo, ou às palavras gregas para forte ou lutador. Talvez a explicação mais conhecida seja que a palavra Macabeu compreenda as letras iniciais de um verso que o povo judeu entoou depois que Deus abriu o mar. Mi Kamorra Baelim Hashem. Quem é como você entre os poderosos, ó Deus? Dizem que essa frase foi o grito de batalha dos Macabeus, escrito em suas bandeiras e escudos, né? Sétimo fato, os Macabeus eram profundamente religiosos. Matitiahu e Yehudá não estavam apenas lutando pela liberdade política ou nacional. Eles se viam lutando pelo próprio Deus. Joséfos fala de muitos casos em que eles rezavam a Deus pelo sucesso em suas batalhas. Em um exemplo, ele registra em Yehudá dizendo às suas tropas que a vitória não depende do número de soldados, mas de sua fidelidade a Deus. Ele reforçou seus argumentos com exemplos da história judaica, onde alguns judeus piedosos conseguiram derrotar derrotar milhares de inimigos. Aqui nós encontramos a palavra também da sabedoria do nosso Rebbe. Confie em Deus, lembre-se que tudo é para o bem e mantenha-se calmo. A vitória vem, porque a confiança está focada no Eterno. Oitavo fato, eles usaram táticas de guerrilha. Às vezes os macabeus enfrentavam grandes disputas em número bem superior e mais bem armados dos exércitos de soldados e mercenários gregos enviados em seu caminho. No entanto, com uma prece em seus lábios, eles conseguiram surpreender o inimigo e os colocarem em fuga com medo por diversas vezes. O próprio Antíocos, ele também registrou nos anais da sua história particular e que ficaram registrados nos anais da história grega, que não davam para vencê-los, porque eles tinham o jejum e prece ao seu Deus antes das batalhas. Então o próprio inimigo reconheceu que o poder deles estava realmente no seu jejum e nas suas preces ao seu Deus. Nona questão, eles restauraram o templo sagrado em Jerusalém. Depois de expulsarem decisivamente os gregos da terra, Yehudá levou seu bando de homens endurecidos pela batalha a Jerusalém para restaurar o templo e o seu uso sagrado, que os gregos haviam interrompido. Eles se depararam com uma triste visão: paredes quebradas, pátios cobertos de mato, ídolos pagãos na casa de Deus. E no 25º dia de Kislev, o primeiro dia de Hanukkah, eles dedicaram novamente o templo, acenderam a menorá e ofereceram o pão e retornaram aos serviços regulares ao Eterno. 10º, Deus realizou um milagre para eles. Conforme registrado no Talmud, os macabeus encontraram azeite puro no templo, apenas suficiente para acender a menorá por um único dia. Como haviam feito tantas vezes antes, depositaram sua confiança totalmente em Deus, acenderam a menorá e ocorreu um milagre. O azeite ardeu por 8 dias, até que pudessem produzir mais azeites. E eles declararam que esses 8 dias seriam comemorados como a festa das luzes, conhecido como Hanukkah, festa da dedicação. 11, o 11º fato, seus descendentes não deveriam se tornar reis. Os Hashemonaim
tomaram para si o trono da realeza e estabeleceram uma monarquia. Esse foi o grande erro dos macabeus, uma vez que eles eram sacerdotes levitas e Deus já havia prometido que apenas os descendentes de David, ou seja, da tribo de Judá, fossem designados para o trono. De fato, eles foram usurpados por Herodes, um edomita, que matou o rei Asmoníano, Antígono, e assumiu o trono. 12º fato, Judá continuou a batalha. Mesmo após derrotar com sucesso os exércitos gregos, Judá continuou a combater invasores de perto e de longe. Infelizmente, ele morreu corajosamente em batalha e foi colocado em seu lugar de descanso em Modim. E o 13º fato nessa história é algo maravilhoso e que está perpetuado na história judaica, que é Hanukkah. Possui muitas heroínas, certo? A tradição judaica conta a história de mulheres corajosas, como Judite, que seduziu um general grego com queijo e vinho antes de decapitá-lo, salvando assim os habitantes da cidade da morte. Também o relato da história de Hana, que encorajou seus 7 filhos a morrerem em vez de ceder às exigências gregas de que eles se ajoelhassem e adorassem ídolos. A história de Hana nós já contamos aqui nesses dias atrás, que desde o seu filho mais velho até o seu filho mais novo, né, Antíocos foi matando um a um, e cada um de forma mais atroz e cruel do que a outra, certo? E no final, quando o seu menino, o seu filho mais novo, o seu caçula, ela teve um momento de palavra com ele antes da morte dele e disse para ele, não me envergonhe, tudo aquilo que eu te ensinei sobre Torá, sobre temer, reverenciar, respeitar e adorar somente o único Deus, o nosso Deus, tudo aquilo que você aprendeu sobre Shema, permaneça fiel a Ele. Não se dobre diante das promessas de recompensas para dobrar-se diante dos seus ídolos. E dessa forma ela viu o seu pequeno ser morto de forma cruel, e ela pediu a Deus então para que a sua vida fosse recolhida. E ela foi atendida, e antes que Antíocos pudesse colocar a mão nela para matá-la, né, a sua alma foi tirada do seu corpo e junto com os seus retornou ao jardim das almas, no repouso, no Gan Eden, certo? E Judite, dentro de vários fatores, há o relato, né, dentro da história judaica de 18 mulheres incrivelmente corajosas de nossa história. Essas 18 mulheres aqui foram registradas de uma certa forma, sim, em cada época, mais precisamente, para que pudesse ter aqui 18 mulheres. Mas, como a própria história de Hanukkah nos fala de várias heroínas, aqui são citadas apenas Judite e Hana, mas há muitas outras que estão nos anais da história do nosso povo, nos seus arquivos, etc. e tal. Sobre Judite, neste compêndio aqui das 18 mulheres especiais, então diz assim: essa história ocorreu durante a época da revolta dos Macabeus. O cruel general sírio-grego Helofornes foi esmagar a rebelião judaica em Betulia, cortando seu suprimento de comida e água, levando-os à submissão. E Judite, filha do sumo sacerdote, foi até o campo inimigo, armada de pão, queijo e vinho. E ela prometeu ao general que iria ajudá-lo a ganhar o controle da cidade. Assim, ganhando a sua confiança, após Helofornes apreciar o delicioso lanche, ele caiu num sono profundo. E Judite aproveitou esse momento de oportunidade e, com uma prece nos lábios,
característica da época dos Macabeus, pegou a espada dele e o matou. E então ela carregou a cabeça do general envolto em panos para mostrar ao comandante judeu que o grande general dos gregos sírios estava morto. Quando os horrorizados soldados gregos sírios chegaram perto do corpo, eles fugiram, abrindo caminho para o triunfo judaico, né? Então nós temos aí estas histórias de Hanukkah, certo? Por isso nós não podemos esconder as nossas luzes de Hanukkah. Não podemos deixar de comemorar Hanukkah. Por quê? Porque hoje o mundo está atravessando momentos difíceis. Hoje o mundo está sendo subjugado a ditadores de diversas formas e em diversos lugares. Hoje o mundo está atravessando, cada país está atravessando momentos difíceis, onde ditadores com corrupções e por aí afora vai, estão tentando fazer com que de fato haja um lockdown, como os gregos tentaram fazer naqueles dias para com o povo judeu. E eles estão tentando nos dias de hoje. Mudaram de roupagem, mas o objetivo é o mesmo, de trazer aos povos opressão, de trazer aos povos submissão, que os povos não tenham liberdade, mas que sejam escravos das suas ideologias, do seu globalismo, sejam escravos dos seus pensamentos filosóficos, que são totalmente contraditórios ao Deus único Criador de todas as coisas. A filosofia grega naqueles dias tentou fazer com que o povo judeu abandonasse a sua fé para assumir uma filosofia grega, idólatra, pagã, perversa, onde nega a unidade e a unicidade do único Deus, onde nega de fato que o ser humano é a criatura de Deus, criado à sua imagem e sua semelhança. Eles tentaram isso lá atrás e nos dias atuais estão tentando a mesma coisa com outra roupagem. Estão usando por aí afora, né, um vírus para dizer que você tem que ficar em casa, enclausurado, trancado, preso, enquanto eles agem de forma que você se torne um escravo, onde você não tem liberdade de pensamento, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de ir e vir, não tem liberdade de professar a sua fé. Nós estamos vivendo dias semelhantes aos Macabeus, em que a escuridão, com os seus adeptos, querem fazer com que o mundo se torne escuro, obscuro, cheio de pavor, terror, e as pessoas com medo, apavoradas, aterrorizadas, venham realmente se acovardar. Nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de mostrar esta luz, e esses dias são exatamente para isso. Não vamos ficar quietos, não vamos ficar trancados, vamos externar quem somos, em quem cremos e que somos livres para viver esta fé, que somos livres para mostrar por palavras, por atos, por gestos, quando nós colocarmos a nossa Hanukkah com as suas luzes acesas durante os 8 dias, que nós temos sim um único e um grande libertador, que é o Deus Todo-Poderoso, que tem para nós uma promessa real de vitórias e conquistas, e que serão plenas quando o Mashiach se revelar para a redenção final de todas as coisas, onde a escuridão será totalmente, plenamente vencida. Mas nós hoje
precisamos fazer brilhar esta luz. Por isso, seja você, desde já, um vencedor. Confie em Deus. Tudo é para o bem. E tenha calma. Tenha calma. Ele está contigo. E tem ainda exércitos de anjos ao nosso serviço, como estava com Iácove, e como também aqui para frente nós vamos ver presente na vida de Iosef. Por isso, fortes, não confiados na nossa própria força, mas na nossa fé, na nossa confiança em Deus. Somente Ele pode nos dar forças para seguirmos em frente. A semelhança dos macabeus, prece nos lábios, confiança em Deus, mantendo a calma, somos vencedores, porque Ele é o nosso grande general. Shalom, shalom, até amanhã em A Tarde com a Torá.